E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjos e estamos aqui para continuar falando de God of War Laufey. Ainda falando nesse caso sobre, de certa forma, um react, um review, aquilo que nós vimos. E hoje eu tô aqui para falar de modo muito particular sobre algo que, pra mim, nós precisamos conversar. Não que a gente precise conversar, que a gente vai passar muito tempo falando disso, mas é quando esse jogo vai sair. E, sim, eu quero comentar sobre esse ponto porque como é algo mais simples de ser falado, ele vem antes de outras partes da história, antes de outros vídeos que eu vou fazer e que eu vou estar postando nos próximos dias. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado do último vídeo, espero que vocês tenham visto, assistido. E se você assistiu, se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo, já vai deixando suas teorias também, bora conversar, bora falar sobre God of War Laufey, tá certo? Então, enfim, sem mais delongas, continuando aqui, eu quero responder essa pergunta, eu quero que a gente responda essa pergunta: quando sai God of War Laufey? Quando vai chegar esse jogo? E de forma muito resumida, se a gente tivesse que dar sei lá, uma sugestão, quando é que vai chegar esse jogo, quando é que vai sair esse jogo, eu diria que sai ali no primeiro semestre do ano que vem, já 2027. Por quê? Por motivos muito específicos, né, que alguns de nós já conhecemos, que é o fato de que, se nós pararmos para pensar, quase todos os jogos da franquia de God of War, a Santa Mônica lançou justamente no primeiro semestre. Então não tem muito o que fazer, não tem muito mistério, né, digamos assim. É muito provável que a Santa Mônica já esteja preparando para que saia no início do ano que vem. Até porque, se nós considerarmos também a linha de cronologia, a linha de sucessão de lançamentos, né, já saiu um jogo de God of War esse ano. Neste caso, apesar de ter sido de plataforma 2D, né, ainda assim já saiu um jogo de God of War esse ano. Então, particularmente, não sei, eu acho que não tem motivo para que a Santa Mônica lance mais um jogo de God of War ainda este ano. E sem contar que um jogo do porte, como parece ser God of War Laufey, algo completamente gigantesco, ele não é algo tão simples de ser feito. E aqui entra outro ponto também, que é muito interessante se a gente parar para levar em consideração, que é o fato de que esse jogo, de acordo com uma das roteiristas, uma das roteiristas, que estava fazendo parte da produção, uma das roteiristas, ou a própria roteirista, falou que ela estava ajudando na produção do roteiro entre 2020 e 2024. Então, se a gente levar em consideração essa cronologia, né, essa temporalidade, o jogo está sendo produzido desde 2020, pelo menos. São 6 anos de produção, ou seja, até o final deste ano, com certeza, se de fato as gravações, tudo aquilo que nós estamos pensando para esse jogo, se tudo aquilo que eles estão pensando para esse jogo estiver sendo feito, é bem provável que o jogo já esteja sendo feito, o jogo já esteja sendo realmente em fase de alinhamento e desenvolvimento mais profundo, sabe? E aí, nesse caso, nós entendemos por que estamos olhando para um trailer que é de gameplay. Não é meramente um trailer de revelação oficial do jogo, mas é um trailer de revelação já da jogabilidade, ou seja, ele já está em um bom desenvolvimento e já está chegando perto do seu lançamento, da sua conclusão, melhor dizendo, né? Não do lançamento, mas da conclusão em si. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, é bem provável que o jogo chegue já ano que vem. E quando vai chegar, não sei, muito provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, porque quase todos os jogos da franquia, com exceção de God of War de 2018, saíram justamente no primeiro semestre, assim. E, assim, isso é algo a se pensar, justamente por conta de todo o desenvolvimento, tudo aquilo que está sendo feito, né? E também temos algumas pistas no trailer, né? Porque o trailer, melhor dizendo, a jogabilidade, a gameplay, a gameplay do jogo em si começa justamente quando aparece, né, a classificação indicativa, enfim, aparece o logotipo logo em seguida da PlayStation, né, o nome da Sony, e em seguida entra logo o logo da Santa Mônica. E isso é algo muito curioso, porque nós sabemos que quando isso acontece, é justamente a forma como inicia o jogo em si, já rodando no console do PlayStation, já rolando no console, né? E isso é algo muito interessante, porque isso mostra que, de certa maneira, o jogo já está existindo, o jogo já está em desenvolvimento de fato para jogar. Eu não estou falando nem de gravação das cenas, gravação das cutscenes, gravação da movimentação das personagens, da conversa, da fala dos personagens. Estamos falando justamente das personagens, estamos falando justamente da história e do jogo em si sendo produzido já em fase de acabamento, numa fase muito avançada, o que, até certo ponto, para um jogo,
e principalmente para um jogo do porte de God of War, se você levar em consideração que é um jogo de God of War, não deixa de ser um jogo de God of War, nós estamos falando aqui de algo que realmente já está muito bem avançado. E aí logo em seguida nós temos no início do jogo a cena, né, a cutscene tão emblemática que foi no início do jogo de God of War de 2018, né? O renascimento de God of War, digamos assim, o renascimento de Kratos, só que com um acréscimo mais interessante, né? Nós temos vários detalhes muito bonitos ali nas árvores, ali no céu de modo geral, só que partindo da pira, sobem justamente as cinzas da Faye, e aí entramos em um campo mais cósmico da coisa. E é interessante pensarmos também nessa questão do cósmico, porque isso vai ser acrescentado, tá, gente? Eu vou mencionar esse ponto em outros vídeos também, em outras teorias, porque isso é algo muito forte se levarmos em consideração o que estamos querendo tratar agora aqui, seja pelo fato de que nós estamos precisando entender o que é esse Everywhere, no modo geral, e nós precisamos entender como é a dinâmica mágica, mística do ambiente cósmico, das mitologias, das cosmologias, de modo geral. E entendendo tudo isso, nós conseguimos então aos poucos ir definindo em que campo, em que ambientação está sendo colocada justamente God of War Laufey, e não apenas God of War Laufey, mas tudo que envolve a franquia de God of War, né? Enfim. E aí, aqui neste caso, nós temos as cinzas, nós temos os brilhos, né? O pó cósmico da vida da Faye, da alma da Faye sendo transferido, ultrapassando, atravessando justamente o que parece ser um portal com formatos geométricos, que eu comentei meramente de forma rápida ali no primeiro vídeo, né? No vídeo anterior. E em seguida, a Faye aparece sendo formada mais uma vez, materializada mais uma vez em um outro lugar completamente diferente. E aqui vale comentar também que é nesse ponto que nós terminamos, de certa forma, a nossa conversa, porque nos dois primeiros 3 minutos iniciais aqui do jogo, aqui da gameplay, né, nós temos justamente o que parece ser o início do jogo de fato. Ou seja, eu imagino que a Sony não vai mudar esse início de jogo, a Sony não vai mudar essa cutscene, não vai mudar essa introdução, e o máximo que vai fazer é justamente trazer aquela cena inicial de God of War e gerar algo mais detalhado, né, porque ainda tem um acabamento de... Esse trailer, pelo menos, essa gameplay, ele tem um acabamento de CGI, que é cinematográfico, né? Na maioria das vezes é usado para trailers cinematográficos, e que falta até certo ponto, né, o acabamento de detalhes ligados à estrutura de uma gameplay em si, de um jogo em si, sem contar que se a gente parar para pensar, tanto o Kratos quanto o Atreus não estão tão detalhados, né, não estão com uma resolução tão boa nesse trailer, porque o foco é totalmente para a Laufey, e obviamente é um trailer de revelação, é um trailer de apresentação, é uma gameplay de apresentação que não tem porquê, não tem uma obrigação de ser tão detalhada assim, apesar de que depois que inicia o jogo, aqui nós temos um novo game, né, New Game, apesar de que depois que aparece justamente o X para clicar e o jogo é iniciado, tudo que acontece depois daqui já é extremamente detalhado, extremamente detalhístico, tem milhares de coisas absurdamente incríveis sendo lançadas de forma muito detalhadas, com uma estética absurdamente profunda, né? Isso é algo também a se considerar e a refletir, né, de certa maneira. E só um detalhe em relação a esse menu aqui inicial de New Game, ou então de novo jogo, né, que geralmente é o que aparece na maioria dos jogos iniciais, ou pelo menos é o que tem sido feito daqui de 2018 pra cá, com God of War Renascimento, God of War 2018, God of War... Então basicamente você tem um novo jogo, configurações, que seria o que vai acontecer com o God of War Laufey nesse caso. E por que eu tô comentando sobre isso também? Porque se a gente parar pra pensar, se God of War Laufey, ele vai trazer um menu inicial, onde você tem novo jogo em cima, configurações embaixo, ou seja, apenas 2 botões de opções para você clicar, você está também linkando o jogo com God of War de 2018, ou seja, muito provavelmente o início da história desse jogo começa nesse ponto em específico, quando Laufey morre e quando ela ultrapassa justamente aquele portal, ou seja, o mesmo ambiente, o mesmo momento em que o Kratos ele terminou de juntar as árvores para a pira e ele começa a colocar fogo
no corpo da Lao Fei. Isso significa dizer que da mesma forma como o jogo de 2018 inicia num período específico, o jogo da Lao Fei inicia no mesmo momento específico, só que nós, a partir do momento em que vamos estar jogando, nós vamos ver algo completamente diferente no sentido de temporalidade. É algo que nós vamos comentar mais a fundo nos próximos vídeos, quando estivermos falando especificamente de Everywhere, tá certo? No mais, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que você tenha algo a dizer também em relação a isso. Quando o jogo vai ser lançado, de que forma o jogo vai ser lançado, se ele tá perto, se ele tá longe. Mas, a meu ver, considerando tudo que nós comentamos aqui, considerando que é um jogo que já está com a apresentação de gameplay em si, e é uma gameplay inclusive relativamente longa, nós temos aqui de fato algo que é muito interessante de ser levado em consideração, e nós temos também algo que já está sendo bem produzido de modo geral, tá certo? Se você tiver teorias, se você tiver comentários a fazer, coloca aí embaixo, deixe seu like, comenta o que você achar, o que você está esperando para esse jogo também. E no mais, se inscreve no canal, eu fico muito feliz de receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Nerdômetro, compartilha com seus amigos, com quem você conversa também sobre games, séries, filmes, animes. E no mais, eu espero vocês aqui para os próximos vídeos, eu espero vocês aqui para as próximas teorias que eu vou estar lançando, que eu vou estar apresentando nas próximas semanas, nos próximos dias, na verdade, né? Vai ter vários vídeos saindo um atrás do outro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal. Tem mais um vídeo aí aparecendo na sua tela para você assistir. Quem não assistiu o vídeo anterior, já assiste também o vídeo anterior. Vamos continuar falando de God of War, Lao Fei. Valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Até mais, galera.